Começamos hoje uma série, na verdade, hoje estamos começando uma série chamada Minha Igreja, Minha Responsabilidade. Minha Igreja, Minha Responsabilidade. Você pode dizer comigo? Ok, está um pouquinho assim, né, sem muita convicção, mas no final a gente vai dizer de novo, aí eu quero que vocês digam, tá certo? Depois vocês ouvirem a mensagem. Estou brincando, gente. Mas pode ser que alguém esteja aqui e diz, mas é porque eu não sou dessa igreja, estou visitando. Quem sabe não seja essa mensagem que vai virar a chave da tua vida. Quem sabe seja uma igreja que pode fazer com que você, a igreja não é fim, mas é meio. Através da igreja, você passa a ter missão de vida. Através da igreja, através de relacionamento saudável, através da igreja você venha conhecer mais a Deus, através da igreja você venha conhecer mais Jesus Cristo. Quem sabe que essa mensagem não é algo que Deus quer falar contigo? Pode ser que você esteja aqui, pastor, eu sou visitante, mas eu sou de uma outra igreja. Você precisa amar a sua igreja. Você precisa se envolver com a sua igreja. Você precisa, e embora você esteja nos visitando, quem sabe a sua igreja seja o lugar onde Deus quer te usar de uma forma tremenda. Pode ser que você esteja aqui na igreja e seja daquela pessoa que diga assim, pastor, eu gosto de igreja, mas eu não quero me envolver. Porque eu já experimentei de envolver com igreja e o lugar onde eu esperava tanto me acolher foi me afastar. O lugar que eu imaginei tanto cuidar de mim foi onde eu me feri. E hoje eu só estou na igreja porque eu sei que ela é importante, mas deixa comigo aqui, pastor. Quem sabe se essa mensagem não é algo que você está precisando. Enfim, eu acredito que quando a gente fala de igreja, a gente fala de algo que é importante. Primeiro, o que é igreja? Você precisa entender. A definição de igreja, literalmente, a palavra igreja vem de eclesia, e ela diz, é um ajuntamento. Igreja é um ajuntamento de pessoas para um fim de buscar a Deus. Então, quando a gente fala de se ajuntar, e o objetivo é buscar a Deus, nós estamos falando de igreja. Falando de igreja. Então, igreja é esse ajuntamento. E aí você que está comigo online, diz assim, mas pastor, eu não estou junto do Senhor. Está virtual, é real. Nós estamos em um momento real. E nós estamos juntos aqui porque você aí ligou, você está linkado. Por quê? Porque você quer ouvir a respeito de Deus. Então nós somos igreja. Idem com os internos. Não importa onde você esteja. Se o ajuntamento onde você, ou seja, se você está aí porque com o fim de buscar a Deus, nós somos igreja. Ok, qual a importância de igreja? A importância de igreja porque igreja é um plano de Deus. Um plano de Deus para estabelecer o reino dele aqui. E o que é o reino de Deus? Nós acreditamos que a cultura do reino de Deus é que transforma uma sociedade. Então a cultura da justiça, a cultura da verdade, a cultura da palavra, a cultura do amor, a cultura do relacionamento. Nós acreditamos que valores e princípios, que o reino de Deus, quando vivido, muda a sociedade, porque muda gente. A importância da igreja, porque a primeira vez que foi falada a palavra igreja na Bíblia, que não é só a sua, ou por que não é de outras pessoas, você está me incluindo? Porque por muitos anos, culpa nossa de líderes, né? Pastores, nós, líderes, por muitos anos nós criamos uma igreja do cliente. Ou seja, as pessoas iam para a igreja porque a minha igreja me dava isso. 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 Até apareceu uma outra igreja que oferecia outras coisas. E aí as pessoas começavam a mudar de igreja. E aí nós tínhamos igrejas de clientes e igrejas de cardápio. Dependendo do cardápio, eu vou para uma igreja. Ei, gente, Jesus não tem cliente.
Quem tem cliente é empresa, quem tem cliente é supermercado, quem tem cliente é comércio, tem lugares que tem cliente. Igreja não é lugar de cliente, igreja é o lugar onde Jesus é o cabeça e nós somos corpo dele, e através da igreja nós implantamos o reino de Deus, e aonde existe igreja, os lugares são transformados. Aonde existe igreja, por quê? Porque o reino de Deus é estabelecido. Por que é minha responsabilidade? E aí eu chamo aqui o exemplo da nossa igreja. E aí, por favor, seja uma inspiração para você que está visitando, uma inspiração para você que veio aqui, mas é de outra igreja. Mas a gente quer falar agora da CC Videira. Nós temos uma visão maravilhosa, uma visão muito grande. E aí é minha responsabilidade, porque para uma visão muito grande, eu vou precisar de uma fé muito grande. Eu vou dizer mais uma vez. Para uma visão da nossa igreja muito grande, eu vou precisar de uma fé muito grande. Eu vou precisar que eu e você, a gente junte a nossa fé. Nós temos uma visão. Nós temos uma visão. Abacuque capítulo 2, verso 2, diz assim, que a gente deve escrever a visão, ler a visão, e a gente deve gravar a visão. Noutra tradução, não é? Diz, escreve, lê e grava. Escreve, lê e grava. E quando a gente fala a visão, quando a gente escreve a visão, quando a gente ensina a visão, por que as pessoas perguntam para a gente assim, eu viajo muito e graças a Deus nós temos vivido uma estação de influência para outros ministérios, para outras pessoas, e as pessoas geralmente perguntam para mim quando quando eu estou juntos, e eles dizem assim, pastor, quando é que virou a chave? Quando é que a videira começou realmente a crescer? Eu digo, foi justamente quando a gente escreveu a visão. Quando a gente começou a falar a visão, quando a gente começou a dizer a visão. Porque no livro de Abacuque diz quando a gente ensina uma visão, quando a gente ensina uma visão, quando a gente declara uma visão, quando a gente inspira uma visão, essa visão vai acontecer. Ei gente, mais uma vez, para uma visão grande a gente precisa de uma fé grande. Porque o que acontece aqui não é matemática. O que acontece aqui é porque a gente acredita que Deus está presente aqui. Para vocês terem ideia, olha como é que era a igreja no começo. Olha essas fotos aqui. Gente, olha essas fotos aqui. Essa aqui é um dos primeiros cultos nossos. A gente estava aqui ensaiando para começar os nossos cultos. E aí você vai ver eu cantando, a neném ali, né? Aí está minha cunhada, meu sobrinho. Olha aqui, gente. Eu, a neném, e a gente cantava. E aí depois, eu estou melhor, não estou, gente? Eu estou melhor, o tempo me ajudou. E aí, 20 pessoas, nós tínhamos 50 cadeiras. E aí a gente aluga e constrói ali, na parte de trás, aqui é a construção, e a gente está inaugurando um templo para 500 cadeiras, e aí você vai ter a inauguração, deixa eu ver se sai a inauguração aí, desse templo. Vamos lá, gente, passa aí, ok, isso aqui é a casa, justamente aqui, essa esquina aqui, essa casa, que pega esse terreno todo e a gente aluga, e depois de 4 anos a gente compra. E aí começa a construir. Está aí a inauguração, eu, a Nenê e o Lucas. Eu de terno, gente, olha aí, pessoal. Primeiro culto, né, que a gente inaugurou, e aí a gente comemorando 7 anos. E aí quando a gente olha, pode passar as fotos, eu vou falar. Eu, o Lucas, né, a Andréia. Hoje nós estamos em 4 estados, nós estamos em 7 campos, e nós estamos daqui a pouco ao 8º.
Estamos em Natal, estamos em Brasília, estamos em Recife. Então, deixa eu te falar uma coisa, gente. Nós estamos falando de um projeto chamado igreja. E é minha responsabilidade, porque é lógico que eu e a Nenê, nós não somos tão inteligentes ao ponto de sair de 20 pessoas, e antes da pandemia nós estávamos batendo a 14 mil pessoas, estamos aí próximos hoje de 12 mil pessoas que se reúnem nos nossos campos, juntando com o online. Nós somos aí 12 mil pessoas em 4 estados. A nossa liderança, os nossos pastores, coordenadores, supervisores, gestores, nós não somos tão inteligentes ao ponto de sair de 20 pessoas e chegar a 14 mil pessoas. Não, gente, isso é fruto de gente que diz: pastor, essa igreja é minha responsabilidade. E aí nós precisamos, gente, avançar, porque tem muita gente para ser alcançado. Mas vai precisar que eu e você, a gente possa se juntar, a minha fé com a sua fé, e a gente possa orar junto, a gente possa buscar Deus juntos, porque tem muita coisa para alcançar. Quando a gente olha, pastor, 12 mil pessoas, 14 mil pessoas antes da pandemia, comparado a quê? Somos grandes. Se a gente comparar cidade de Fortaleza, nós não somos grandes, somos um GC. Tem muito mais gente lá fora que precisa estar aqui dentro. Tem muito mais gente para ser alcançado do que foi alcançado. E eu e você, essa igreja é minha responsabilidade, porque precisamos juntar a nossa fé, precisamos orar juntos, precisamos crer na palavra, precisamos da ação do Espírito Santo, precisamos, gente, precisamos. É minha responsabilidade. Por quê? Porque para uma visão grande, precisa de uma fé grande. Sair de onde estávamos, para chegar aonde nós estamos hoje. Sair de onde 20 pessoas para chegar. Gente, e aí por isso que a gente precisa de uma visão. Porque quando a gente tem uma visão, as coisas acontecem. Quem era o A13 naquela época? Quem era o A13? O A13 era a Raquel. A Raquel tinha 12, 13 anos, juntamente com o Lucas, 12, 13 anos, e a André com 14 anos. Esse era o A13. Mas a gente começa pela fé, declarar uma visão de Deus. Aí a gente diz: eu vejo uma igreja, na maioria crianças e jovens, como sinal da vitalidade de Deus. Hoje nós somos mais de 1.000 crianças ali no VK, e nós somos mais de 5 mil adolescentes e jovens quando a gente fala de CC Videira. A gente precisa de fé para sair de 10 voluntários numa igreja de 20, para chegar a uma média no final de semana, na semana, de mais de 2.500 voluntários. Porque eu vejo uma igreja onde cada membro é servo, é voluntário, como sinal, ou seja, como resultado da natureza de Deus, que é servir. E gente, eu vejo uma igreja onde estar nela é puro prazer. É puro prazer. Onde as pessoas vêm para cá porque tem alegria de estar aqui, ao ponto de fazerem filas para assistir outro culto. Isso não é normal. Aqui não se distribui dinheiro e o pessoal fica 40 minutos, 45 minutos numa fila, porque eu vejo uma igreja onde está nela é puro prazer. Isso é Deus, meu irmão. Isso é ação de Deus. Isso aqui não é matemática. Isso aqui é uma junção de fé. Isso aqui sou eu, você, nós, e nós precisamos orar cada vez mais, porque para uma visão grande, a gente precisa de uma fé grande. Mas também, para uma visão grande, a gente depende totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33,
verso 15. Final do verso 15. Êxodo 33, só o 15. Moisés diz o seguinte: se não fores conosco, não nos envies. O contexto desse texto, 430 anos o povo ali preso no Egito. Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo do Egito, eles estão agora nesse momento no deserto. Deus chama Moisés ali no Monte Sinai, e aqui o contexto dessas palavras: Moisés está na presença de Deus recebendo as tábuas, os 10 mandamentos. E aí na conversa que ele tem com Deus, Moisés diz assim para Deus: se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair. A gente não vai para lugar nenhum. Em outras palavras, diz assim: se o Senhor não for conosco, não vai dar certo. Se Deus não estiver conosco, não vai dar certo. Se o Senhor não estiver comigo, não vai dar certo. Ei, para uma fé grande, onde hoje o número de pessoas tem sido alcançado, o número de voluntários, o número de crianças, o número de jovens, o número de casais, o número de solteiros, o número de pessoas que estão aqui nesse lugar, o número de lugares que a gente sonha estar. A gente precisa de uma fé grande. Mas também, gente, essa igreja é minha responsabilidade, porque a gente precisa buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Porque a igreja não é um lugar onde a gente recebe uma palestra, onde a gente vem aqui para receber palestra. Não, gente. Igreja é um lugar onde a gente vem para ouvir a palavra de Deus. Igreja é um lugar onde, não é um lugar onde a gente vem aqui somente para se inspirar. Não, igreja é um lugar onde a gente vem aqui aberto para ser transformado pela palavra de Deus. Nos inspiramos, nos motivamos, mas muito mais do que motivados, nós vamos sair daqui transformados. Muito mais do que inspirados, nós vamos sair daqui realmente impulsionados a uma missão de vida. Por causa de Deus, gente, por causa de Deus. Nós precisamos ser essa igreja que ama a presença de Deus. Nós precisamos ser essa igreja que ama a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser essa igreja que ama e segue a palavra de Deus. Nós precisamos nos unir, porque para uma visão que Deus nos dá e tem nos dado como igreja. E aí eu quero, mais uma vez, que a sua igreja também, você que está aqui de outra igreja, você que não tem igreja, ei, você precisa estar. Você precisa entender que através da igreja as coisas de Deus acontecem. O livro que eu escrevi, Bem-vindo a Casa, e aí no subtítulo desse, porque tem coisas que só acontecem na igreja. Porque tem coisas que só acontecem na igreja. Podemos ser servideiro online, sim, mas ser servideiro online é sobre buscar a Deus. Podemos ser igreja como interno do CDP, sim, mas é sobre buscar a Deus. Ei, nós queremos cada vez mais ter cheiro de igreja. Nós queremos ser cada vez mais nome de igreja. Nós queremos cada vez mais ser esse lugar onde a gente chega aqui e sai com a palavra de Deus, sai com a vida transformada. A propósito, gente, a propósito. Quem aqui começou o seu relacionamento com Deus? Quem aqui passou a amar Jesus? Quem aqui, através da igreja, você passou a ler a palavra de Deus? Através da igreja, você entregou a sua vida para Jesus? Através da ser servideira, levanta a sua mão aí. Glória a Deus, a gente pode dar glória a Deus por isso, pode dar glória a Deus por isso, gente. Quantas pessoas entregaram a vida por causa de um programa de rádio? Você estava assistindo um programa de rádio e você entregou a vida para Jesus, levanta a mão. Um programa de TV. Você estava assistindo um programa de TV e ali Deus falou o seu coração e você entregou a vida para Jesus. Uma praça. Você estava numa praça, alguém estava pregando e você entregou a sua vida para Jesus, levanta a mão. Agora está ali uma pessoa. E quem, através de uma igreja, você encontrou Jesus e você foi salvo, e a partir de uma igreja, através de uma igreja, você conheceu Jesus, levanta a sua mão. Meu irmão, está aqui. Está aqui. Igreja é algo de Deus.
Igreja é algo de Deus. Para uma visão grande, a gente precisa de uma fé grande. Para uma visão grande, a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Ei, gente, é minha responsabilidade. É nossa responsabilidade essa igreja, porque tem muita coisa para alcançar, mas nós precisamos de Deus. Você precisa buscar Deus, porque como igreja em um GC, ali a presença de Deus tem que se manifestar. E nós precisamos de Deus, porque ali é uma reunião do Inspire. Deus tem que se fazer presente, porque se Deus não estiver presente, é mais uma reunião. E nós precisamos buscar a Deus, porque em um curso em um curso de MMI, um curso de paz para toda a vida, Deus tem que estar presente, porque senão é mais um curso. E nós precisamos buscar a Deus, porque em uma atividade, em um culto do A13, Deus tem que estar presente, porque se Deus não estiver presente, vai ser só barulho. Deus tem que estar presente em nossos cultos, porque senão é mais um domingo. Ei, gente, para uma visão grande, a gente precisa de uma fé grande. Mas para uma visão grande, a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Nós não abrimos mão da presença de Deus. A gente precisa depender de Deus. Amém, gente? Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Agora, para uma visão grande, essa visão grande inclui você. Inclui você. Quando a gente estuda na Bíblia sobre igreja, e eu falei um pouco aqui, eu acho interessante, quando o apóstolo Paulo, ele era fariseu, era uma religião dos judeus. Havia dois tipos de religiões naquela época muito fortes. Os fariseus era uma religião muito forte. Paulo, ele tinha um entendimento de que os cristãos, os seguidores de Jesus, era algo completamente contra Deus. E aí a gente estuda, quando você vai ver, você não conhece muito a Bíblia, essa história, o apóstolo Paulo foi alguém que perseguiu os cristãos. E ele chegou, inclusive, a matar alguns cristãos. Em uma jornada dessa, ele estava para ir a uma cidade, a Bíblia fala, a caminho de Damasco. Ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, o mais interessante, nessa conversa, que eu acho interessante, Jesus diz assim: Paulo, você está perseguindo quem? E aí Jesus diz para Paulo: Paulo, é a mim que você me persegue. Igreja é algo que é vivo. Igreja não é um CNPJ, um cadastro nacional de pessoa jurídica. Igreja não é uma razão social. Igreja é esse lugar que Deus se faz presente, porque Deus se faz presente, eu e você. Essa igreja é nossa responsabilidade, porque eu e você somos corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos corpo de Cristo. Pode ser que a Simone seja a mão, pode ser que a Mariana seja o braço, pode ser que a Raquel seja a perna, pode ser que o Júnior seja o dedo, a orelha. Todos nós temos a nossa importância. Porque quando a gente entende sobre igreja, a gente vai perceber que é por causa da igreja, gente, por causa da igreja que vidas são transformadas. Eu aqui pedi, você que através da igreja conheceu Jesus, a gente levantou as nossas mãos. Eu tenho 42 anos de igreja. Se você pega a minha idade, 57, diminui, com 15 anos eu entreguei minha vida para Jesus. 22 anos eu me dediquei na nossa antiga igreja, Igreja Batista Peniel, onde eu cresci, onde eu fui ordenado pastor. E aí você junta com quase 20 anos de videira, completa 20 anos, então 20 mais 22, 42 anos. Eu tenho mais idade, mais
mais tempo de igreja do que muita gente de idade. Muita gente de idade. E uma das coisas que eu percebo, gente, é o seguinte: os capítulos para uma pessoa se esfriar espiritualmente. Capítulo 1. Capítulos de uma pessoa se esfriar espiritualmente, de uma pessoa se afastar de Deus, de uma pessoa deixar de caminhar com Jesus. Capítulo 1, deixa de orar. Capítulo 2, deixa de ler a Bíblia. Capítulo 3, começa a criticar coisa errada dentro de igreja. Gente, capítulo 4, deixa a igreja. Capítulo 5, eu vou ficar em casa, não preciso de igreja. Eu sou o meu pastor e eu sou a minha igreja. Eu vou ser o meu pastor e eu vou ser a minha igreja. Qual o capítulo que eu estou agora? 6, capítulo 6. Não acredita mais em nada. Aí a vida dele aqui começa a ser pior do que a vida dele antes de igreja. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu sei que aconteceu isso com você. São todos? Não. Mas tem gente aqui, pela misericórdia de Deus, você ultrapassou todos esses capítulos e Deus te deu a chance de você hoje estar de novo aqui, orando, lendo a palavra, estando na igreja. E hoje você diz assim: pastor, é verdade. É verdade. Como importante é a igreja. Não tem lugar mais importante do que a igreja. Ei, gente, é nossa responsabilidade, porque não pode parar. Se Deus me transformou, a gente vai ser canal para transformar outros. Se Deus nos salvou, nós seremos canais para que outros sejam salvos. Se Deus nos deu missão de vida, nós seremos canais para que outros tenham missão de vida. Se Deus guardou a minha vida, nós precisamos ser canais para que outras pessoas venham alcançar Jesus. É minha responsabilidade, porque tem um amigo seu que precisa de Jesus, tem um parente seu que precisa de Jesus, tem alguém da sua faculdade, tem alguém do seu trabalho, tem um patrão seu, tem um colaborador seu que precisa de Jesus, e você sabe que Jesus é a solução para a vida dele, e você sabe que o melhor lugar. Ei, gente, podemos falar de Jesus em um restaurante? Lógico. Podemos falar de Jesus em um café? Lógico. Podemos falar de Jesus em outro ambiente? Lógico que pode. Mas a Bíblia fala no Salmo 92, tem coisas que só acontecem quando a gente está plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor, a gente cresce e a gente floresce. Plantado na casa do Senhor, a gente cresce e a gente floresce. Plantado na casa do Senhor. Eu amo igreja. E eu não gosto de contar isso querendo me vitimizar. Mas há 3 anos atrás, 2 anos e meio, quando eu recebi meu diagnóstico de CA, de próstata. A propósito, nós estamos aí, Novembro Azul. Você, mais de 40 anos, vá para o médico. Vá para o médico. Deus usa médico, Deus usa medicina. Deus usou um médico, Deus usou a medicina para que no começo do CA de próstata eu pudesse ter a chance de me tratar. Meu pai faleceu de câncer de próstata. Aqui, volta para cá para a minha história. Naquele dia que eu recebi, os meus dias poderiam estar contados. Deus me deu a graça de ter mais anos de vida. Graças a Deus. O CA, ele é um nível muito baixo. E embora ele esteja aqui, eu vivo como se não estivesse. E naquele dia, eu disse assim: Senhor, se o Senhor me der chance de ter mais anos de vida,
Deus, eu quero que o Senhor me gaste. O Senhor me gaste. O Senhor me gaste. Gente, nós temos uma chance de cooperar com Deus. Nós temos uma chance de sermos instrumentos de bênção na vida de Deus. Quando eu vejo histórias como o Tiago e a esposa dele, ei gente, vale a pena ser igreja. Quando eu vejo histórias de pessoas que quando eu olho aqui, foram alcançados aqui, eu disse, vale a pena. Agora, já pensou, se eu e você, e por favor, não estou dizendo que você seja, por favor, não entenda. Que você seja cliente. Mas já pensou, se eu e você, a gente sai daqui, diz, pastor, nós vamos nos juntar em fé. Pastor, nós vamos buscar a Deus. Para uma fé grande, eu compreendo, pastor, a gente precisa buscar mais a Deus. Para uma visão grande, a gente precisa de Deus. Para uma visão grande, a gente precisa de gente. De gente. Gente apaixonada por gente. Gente apaixonada pela transformação da sociedade. Gente apaixonada de fazer diferença. Gente. Nós estamos diante de uma eleição e tanta confusão, tanta troca de palavras, coisas horríveis. Como é importante um governante de uma cidade, é importante um governante de um estado, de um país, é muito importante. O governo, a cidade tem o seu papel. E, gente, mas não tem instituição melhor do que a igreja. Não tem instituição melhor do que a igreja. E os governos precisam fazer o seu papel. Mas só através da igreja essa sociedade é transformada. Só através da igreja lares são transformados. Só através da igreja vidas vão para o céu. Só através da igreja a gente começa a ter propósito de vida. Só através da igreja a gente percebe famílias vivendo. Só através da igreja pessoas saem das mãos, das garras de Satanás. É através da igreja, porque a igreja aponta para Jesus, porque a igreja é sobre Deus, porque a igreja é sobre o reino de Deus, porque a igreja, gente, já pensou se a gente sai daqui, já pensou se eu e você, se a gente se junta, e diz, Deus me usa para a tua glória. Eu acredito, gente, por isso que a gente tem uma visão, por isso que a gente tem uma visão. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Uma igreja onde os jovens serão atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena ser vivida quando estamos na presença de Deus. Uma igreja, sendo a maioria jovens e crianças, como sinal da vitalidade de Deus. Eu vejo uma igreja que começa primeiramente nos lares, em lares sadios. Uma igreja onde a adoração de Deus ultrapassa os limites do domingo e acontece no dia a dia das pessoas como estilo de vida. Uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas, onde a coerência da vida e das atitudes fala mais do que as palavras. Uma igreja em que a comunhão é fruto de relacionamento saudável. Uma igreja onde é puro prazer estar nela. Uma igreja onde estar com pessoas é celebrado. Uma igreja fundamentada na transparência e integridade que começa na vida da sua liderança. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Uma igreja que influencia as cidades através da sua generosidade. Uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Uma igreja onde cada membro é servo voluntário porque entende que esta é a natureza de Deus. Uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados, magoados pelo legalismo e pela religiosidade. Um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer, eu tenho uma igreja que vive, que ama e serve. Eu vejo uma igreja, e essa igreja é a CC Videira.
Você pode louvar o nome do Senhor Jesus. Será que a gente pode agradecer pela existência da igreja, pela existência desse lugar, onde nós temos a presença de Deus, onde nós podemos adorar o Senhor, onde a gente pode exaltar o nome de Jesus, onde a gente pode ser canal de bênção para tantas pessoas. Podemos adorar o nome de Jesus.